Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje estou aqui com Fábio Aviles, diretor da Escola Singular, também é autor de materiais didáticos, muita experiência aqui de sala de aula. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, Fabrício, obrigado pelo convite. E espero poder trazer um pouco do cotidiano da escola, do que a gente vive e compartilhar, né? Porque eu acho que desde a pandemia, compartilhar saberes tem sido eu acho que tem aumentado bastante. Se antes as escolas faziam coisa e guardavam um pouco para ela, hoje, quanto mais a gente compartilha, eu acho que mais a gente cresce. Eu acho que se a pandemia trouxe alguma coisa boa para a educação, foi a ideia da gente estar o tempo todo revisitando e cuidando da educação de maneira mais contínua, né? Porque quando se falou, por exemplo, em recomposição, né, do ensino pós-pandemia, hoje eu acho que a gente está chegando à conclusão que a recomposição ela tem que ser feita não só por conta da pandemia, mas tem que ser feita o tempo todo, É, tem né? que fazer toda hora mesmo. Né? Me parece que essa história de recomposição que veio com a pandemia, ela não é uma coisa que veio de maneira passageira. No ensino básico, quando a gente olha para o setor público, por exemplo, acho que a recomposição ela vai ficar o tempo todo. O setor privado também me parece que essa ideia de tal de vigilância e de fazer recomposição também está entrando de maneira contínua, né? Porque acho que na essência da palavra, né, quando a gente compara recomposição com recuperação, tem uma diferença grande, porque recompor eu vou entregar para o cara o que ele não teve. Recuperar eu entendo que ele teve de alguma maneira. E eu acho que esse conceito ele ganha volume depois da pandemia, porque as aulas à distância, elas entregavam. Mas a gente sabe que não era, assim, teve muita falha de entrega, né? Eu acho que entregavam, de certa forma, conteúdo, né? Mas didaticamente falando, né? Quando você olha para o processo de ensino, não para o conteúdo, a gente tinha problemas sérios ali, né? Até porque na infância o uso de telas é complicado. Você já tem o fator mídia que impedia naquele momento de você trazer um processo didático pedagógico interessante. E também ninguém estava preparado. Se hoje em dia é difícil estar preparado para a sala de aula tradicional, né? Você tem um déficit grande de preparação didático-pedagógica para a sala de aula tradicional, imagine para, da noite para o dia, colocar professores na frente de uma câmera e vai lá. Então foi basicamente produção de conteúdo sem muito viés pedagógico, né? Eu costumo dizer que a pandemia ela permitiu a aula tradicional no suprassumo dela, né? Porque era um cara falando, um professor dando aula, e do outro lado quase ninguém interagia. É. Então, Vamos falar sobre isso, sobre a aula tradicional daqui a pouco, sobre o que é, né, a aula tradicional. Fábio, fala um pouco da sua trajetória, né? Você é um cara que veio realmente da sala de aula, é um professor, assim como eu também. A gente estava aqui no bastidor, estávamos falando sobre um cara sensacional, que era o professor Moraes, que infelizmente se foi recentemente, né? Uma homenagem aí ao professor Moraes, que foi nosso convidado aqui. Não conhecia a sua família, mas um abraço à família, a todas as pessoas próximas que perderam ele. Era realmente uma pessoa sensacional. Assim como tivemos o saudoso professor Pierre Luigi, não sei se você chegou a conhecê-lo, a ver os vídeos do professor Pierre Luigi, que desde a década de 1980 vinha batendo na tecla de que o estudante tem que aprender a estudar, que assistir aula não é a mesma coisa que estudar. Então a gente teve professores no Brasil que fizeram sua parte, né? A educação não mudou tanto, mas teve gente individualmente que fez muita coisa boa. Fábio, como foi tua trajetória? Você começou como? O que é que te levou a chegar aqui no Singular? cara, a coisa foi assim. Eu, eu era muito tímido no ensino médio. E aí eu fiz química na Unicamp, e eu entrei pensando em fazer bacharelado, trabalhar com pesquisa. Na indústria, de repente, né? Assim, não era sala de aula. Não era minha. Entendi. Nunca tinha passado pela minha cabeça sala de aula. Mas eu sou daqui de São Paulo, né? Eu estudava em Campinas, e meu pai conseguia manter
a pensão que eu morava, a alimentação do dia a dia, e para eu ir voltar para São Paulo. Só que eu queria fazer mais coisa, né? Assim, eu queria viver um pouco mais além dessa coisa mais básica. E aí, no meu primeiro ano de graduação, apareceu a oportunidade de dar aula no supletivo. Eu tinha 17 anos na época. E assim... Putz, tímido no supletivo. Eu falei, mas assim, eu olhei e falei assim, bom, era 2 aulas por semana, vou lá, né, ganho um pouco de dinheiro, consigo fazer alguma coisa. Mas aí, a hora que eu pisei na sala, comecei a falar ali, comecei a dar aula. Eu era o mais novo da sala no supletivo. Educação é um bicho mesmo que pega, né? Então, aquilo pegou e grudou, e aí eu não saí mais disso. Até fiz na graduação, tentei fazer outras coisas, mas... O professor tímido ele funciona também, né? Porque a Marília Pêra dizia isso, né? Que ela disse antes de morrer que se não fosse atriz, ela seria uma professora, porque ela disse que ela achava que o professor era o profissional que mais se aproximava da função do ator. É meio isso, né? O tímido ele cria um personagem que não é tímido, né? E aí você fica escondido atrás desse personagem na sala de aula, né? Eu acho que a gente se obriga, né? Você é muito tímido, você se obriga numa sala de aula a aparecer, a perguntar, a notar os outros, fazer com que os outros notem você. Então eu acho que esse desenho Mas esse todo... não é você normal, né? É uma coisa que você cria para poder gerar essa interatividade, né? No começo você cria. Mas eu acho que uma boa medida, isso vira você depois. O personagem toma conta da realidade. Tem uma troca. Eu acho que em algum momento isso vira. Mas comecei assim no supletivo. Né? Então, e aí comecei dando aula no supletivo, comecei dando aula de física, eu sou professor de química, mas comecei dando aula de física. Aí o tempo vai passando, você vai pegando mais uma turma aqui, mais uma turma lá, e eu fui mergulhando em escola. Então, peguei escolas para dar aula, escolas regulares, assim, não no supletivo mais, enquanto eu ainda estava na graduação. Então eu fui crescendo na sala de aula junto com a graduação, o que eu acho que para mim fez muita diferença. Então em vários momentos eu sentia que eu estudava na graduação uma coisa, eu ia para a sala de aula e estava acontecendo ali. Né? Então eu via as coisas acontecendo, o que eu tinha acabado de estudar. Então eu acho que para mim isso fez bastante diferença. Isso também trouxe um alargamento do curso, né? Então ao invés de 4 anos eu fiz em 5, porque em vários momentos eu tinha opção. Ou eu fazia uma matéria, ou eu pegava mais aula. E aí eu acabava pegando mais aula. E a matéria ficava um pouco para depois. Era outra universidade, né? Estava aprendendo ali na sala de aula, né? Exatamente. Então eu fui caminhando desse jeito. Aí comecei a dar aula num cursinho também, no ângulo lá de Osasco. E aí a coisa vai crescendo. Fui convidado para dar aula em Tatuí, né, no ângulo de Tatuí. E aí, no meu primeiro ano lá, no segundo ano, eu fui convidado para assumir a coordenação da escola do ensino médio. Então eu ficava metade da semana lá na coordenação do ensino médio. E aí foi que eu comecei a caminhar pela gestão da escola. Sempre em sala de aula, mas caminhei pela gestão. E aí de lá para cá, eu fui assumir a coordenação de uma outra escola, assumi a direção da escola. E aí, nesse processo, eu sempre fui um cara muito curioso e eu sempre gostei muito de avaliação. E eu fiz eu fui parecerista do MEC no PNLD de obras complementares, que era livro de leitura para crianças de 6 e 7 anos, que não era muito ali minha praia, né, de graduação. Mas eu fui parecerista. E aí, na Federal de Pernambuco, a gente teve um curso para poder fazer as análises. Um curso que passava por letramento, passava por análise de imagens, Entendi. Passava por essa pesquisa, assim. Fiz isso lá, voltei, fiz os pareceres e tal, voltei para a escola e comecei a analisar os resultados das provas da escola. Lá na escola a gente usava o sistema ângulo de ensino e tem os simulados do ângulo. Eu olhava para aquilo lá e eu comecei a anotar... Começou a tabular os dados. Fabrício, eu olhei assim, cara, e os meus alunos iam mal sempre num determinado tipo de questão. Então, quando tinha imagem, eles iam mal. Aí eu falei, caramba, né? O que acontece? Aí fui olhando, o ensino médio inteiro ia mal naquele mesmo tipo de questão. Era a inteligência espacial que estava com... E aí o que eu fiz, né? Eu fui percebendo isso, eu chamei a professora de história na época, a gente tinha duas turmas de segundo, e falei assim, vamos fazer o seguinte, numa turma você usa muita imagem, na outra você faz do jeito que você sempre faz. Ela topou a brincadeira ali, né? E aí quando ela fez isso, a turma que usou bastante imagem, eles cresceram de resultado. Porque impactou não só em história, porque a imagem aparecia em outras questões. Então ali eu vi como a avaliação e como a análise da avaliação podia fazer diferença na gestão da escola. Aí
E eu apresentei esses resultados de um estudo assim, bem incipiente que eu tinha feito lá no ângulo e acabei indo parar no ângulo. Né? Eu cheguei a ser coordenador do ensino médio do ângulo, do sistema de ensino. E hoje eu estou como autor do ensino médio lá, autor de itinerário formativo de Química. Então, essa é parte da minha trajetória. É onde eu conheci o Moraes, né, que era um grande amigo meu. E a gente fez bastante coisa junto. E concordo com você, ele foi uma perda bem significativa, pessoalmente para mim também, por conta desses laços. Mas aí, ao longo do processo, eu continuei olhando muito para avaliação. Sabe, eu gosto muito de estudar isso daí. E fiquei no Colégio do Guarulhos durante 20 anos e mudei. Fiquei uma temporada no interior. Em 22 eu fui para o Singular. E quando eu chego no Singular, é uma escola, é uma rede de escolas, são 5 escolas, mas eu fico na unidade de ensino médio. E tem muito aluno lá. Né? Então, eu cheguei lá e eu tinha 1.500 alunos de ensino médio. E eu falava assim, 22, a pandemia, as aulas presenciais tinham voltado com força na metade do ano passado, de 2021. Eu olhava e falava assim, como é que eu vou fazer esse monte de aluno querer estudar? Né? Porque eles ficaram lá, o cara do terceiro ficou 2 anos aprendendo, digamos assim, coletivamente. Né? Então, os dados do Enem, quando você olha as notas do Enem, elas caem, de todo mundo cai em 21 por conta desse processo. Sim. Então, como é que eu vou fazer isso? E eu comecei a olhar e fui buscar o que estava rolando no mundo para poder trazer essas ferramentas para eles. Como é que eu vou recompor isso, né? Como é que eu vou ajudar isso tudo? E aí, o caminho, para mim, ele é de avaliação formativa e autorregulação da aprendizagem. Que é como... Perfeito. Como é que faz isso? Eu olhei para a Unicamp, por exemplo. A Unicamp, no primeiro ano de graduação, ela colocou uma disciplina na época da pandemia que era autorregulação. Todo mundo tinha que fazer. Porque uma das poucas professoras que estuda autorregulação no Brasil era da Unicamp. E aí eu olhei aquilo, para mim fez muito sentido. Então eu comecei a estudar muito autorregulação para poder colocar práticas na escola que atendessem essa demanda, que eu pudesse olhar para o estudante e entregar para ele condição dele crescer, sabe? Condição dele se olhar, muito a linha do autoconhecimento. Fala para a gente um pouco sobre a autorregulação. A autorregulação ela consiste em calibrar o que vai ser ensinado de acordo com o resultado da avaliação, seria isso? Não, assim... A autorregulação está muito focada no aluno em como ele se sente, sabe? O que motiva ele, ou como ele se conhece. Está mais ligado à motivação. Então, quando a gente estava conversando aqui antes de começar, a gente falou um pouco a gente falou aqui no começo do peer, que falava de aprender a aprender. Sim. Então, para aprender a aprender, o aluno precisa se conhecer. Né? Então, por exemplo, se a gente fosse ler um texto, é muito provável que a sua estratégia de leitura seja diferente da minha. Então eu posso, por exemplo, escrever no texto e você gosta de colocar post-it. São estratégias de leitura diferentes. Mas por que você faz assim e eu faço assado? Porque para mim faz mais sentido escrever ou grifar. Então eu vou me conhecendo como estudante, eu vou me conhecendo o que motiva. E aí, a partir do momento que eu reconheço essas coisas, a hora que eu preciso usar isso para estar engajado, para aprender, eu tenho de onde tirar. Entendi. A partir desse autoconhecimento, o próprio estudante ele vai criando mecanismos próprios para aumentar a eficiência do estudo. E assim, na autorregulação, é sempre muito claro que o principal, assim, é ele que resolve o que ele vai fazer. Certo. Ele que resolve. Que é a base do que o Pierluigi falava, né? De que o estudar é um ato solitário e ativo. Vou dar um exemplo que eu costumo dar quando dou palestra sobre autorregulação, que é assim, vamos supor que você tem uma escola de trimestre. Você tem um aluno que não fez nada no primeiro, fez muito pouco no segundo, mas no terceiro parece que ele é outra pessoa. Ele vai, tira dúvida, faz tudo, não deixa nada. Por que ele faz no terceiro e não fez no primeiro e no segundo? Sim. Porque ele resolveu. Ele resolveu o que ia fazer. Então, isso tem a ver com a autorregulação. Tá? Então, porque tem algum momento que ele escolhe fazer isso, ele decide fazer isso. E quanto mais ele se conhece, mais ele sabe ou ele imagina que essa estratégia é funcional para ele. Sim. Então, a autorregulação passeia muito por esses lugares. E a hora que você vai conectando com a avaliação formativa, que aí chega mesmo na sala de aula, e como o professor entende o percurso do aluno,
como ele vai ajudando o aluno a crescer. Que aí é a autorregulação do professor, né? Também, né? Vai fazendo as duas coisas. Então, aí você tem um acréscimo, um crescimento da parte pedagógica de sala de aula. Né? Então, isso acabou me levando para fazer mestrado. Então, eu estou fazendo mestrado em avaliação formativa para gestores e autorregulação. Legal, legal. Muito bom. Na Inglaterra, eles usam um termo interessante. A avaliação da aprendizagem e a avaliação para a aprendizagem. Eles diferem dessa forma. Na verdade, uma é formativa e a outra é somativa, né? E lá eles usam realmente a avaliação como mecanismo de ensino. Né? É realmente formativa. Ela é realmente utilizada como mecanismo dentro do processo de ensino. E o resultado da formativa ela tem um peso e uma análise diferente. Porque a formativa ela não vai ver retenção. Ela vai ver mais ou menos vai avaliar mais o que aconteceu na aula em si do que propriamente o desempenho do estudante. Né? Assim, a avaliação formativa ela pode se traduzir depois numa avaliação somativa. Né? Eu acho que a gente tem... Sim, mas assim, quando você faz a formativa, geralmente ela é muito próxima do processo de ensino, né? Ou durante o próprio processo. O que eu tenho estudado chama ciclo de avaliação formativa. Né? Então eu vou passear pelos pontos, acho que para conectar um pouco o que você trouxe. Esse ciclo de avaliação formativa, ele depende, como se fosse uma escadinha, com seis etapas. Ele depende primeiro do conhecimento pedagógico do professor. Então, do professor conhecer o conteúdo que ele vai estar dando, vai trabalhar. E o conteúdo não só da série que ele está, mas também um conteúdo entre as séries. Para ele eventualmente não aprofundar demais quando não precisa, porque isso vai ser retomado lá na frente. Sim. Ou para ele poder fazer conexões com aqui e ali, com o que vem mais para cá, mais para lá. Então, entra um pouco aí de planejamento curricular também. Isso. E assim, nesse sentido, um professor mais experiente, ele conhece mais o currículo. Então, esse é um dos motivos dele conseguir, o professor mais experiente, ser quase sempre alguém que tem as aulas mais cadenciadas, que atinge melhor o aluno, porque ele conhece mais o currículo. Um professor iniciante, ele está aprendendo também. Né? Então, essas diferenças de experiência do professor, de senioridade, né, do professor, sim, impactam nesse processo. Mas esse é o primeiro lugar, é o conhecimento pedagógico do conteúdo. Aí eu vou entrar em sala, eu começo a elaborar o que a gente chama de objetivos de aprendizagem, não de ensino. Certo. Então, qual é o meu objetivo de aprendizagem? O que é isso? É eu contar para o aluno o que eu espero que ele aprenda, numa língua que ele entenda. E assim eu ponho lá 2 objetivos de aprendizagem para 1, 2, e tem que ser semana. Específico, né? Porque se for geral, o aluno não vai entender. E tem que ser do que ele vai ter lá. Porque dentro da autorregulação, que vai conectar com a avaliação formativa, o aluno tem que ser capaz de perceber se ele está dando conta ou não. Sim. E isso não pode ser só lá no final. Tem que ser... o objetivo ele tem que ser explícito. Porque senão o aluno ele não vai conseguir quantificar. Ele precisa ser compreensível, ele precisa entender. Isso, explícito. Então, assim... e aí, esse é um segundo degrau aí do... Então, eu sei o que eu quero que o aluno aprenda. Depois que eu faço isso, eu vou entregar uma maneira do aluno ver o quanto tem de qualidade naquilo que ele está fazendo. Então, eu entrego para ele como é que ele vê se está dando conta ou não. Então, especialmente com rubricas isso funciona. Então, ele vai olhar para a rubrica depois para ver se ele está dando conta daquilo ou não. Ele olha para aquela rubrica, ele se localiza no começo. Então, vamos supor que ela tenha lá o nível não sei nada, sei pouco, sei muito. Certo. E ele se localiza no sei nada. E ele quer chegar no sei muito. Bom, para ele chegar no sei muito, como ele vai se conhecendo com autorregulação, ele sabe que caminho que ele tem que percorrer. Então ele sabe se ele vai ter que ler mais um texto além do que o professor falar. Ele sabe que se ele vai ter que conversar com outro aluno para tirar dúvida, um outro aluno que ele conhece, que explica melhor do que o professor do ponto de vista dele. Então ele já sabe como ele funciona, porque ele quer chegar lá. Então ele já constrói esse percurso. Aí eu mostro para ele também um trabalho que seja primoroso. Sabe? Então o que eu espero... A referência. Essa é a referência. Para ele ter para onde olhar. Então eu falei para ele quais são, já criei os objetivos de aprendizagem, falei para ele como que ele vai ver onde ele está, e aí é agora que eu chego na aula. Agora que eu desenvolvo o que a gente chama de experiência de aprendizagem, que é a aula.
Então, a experiência de aprendizagem, ela precisa dar conta daquilo que eu tenho como objetivo de aprendizagem. E não o contrário. Sim. Então, não é que eu não posso partir do que eu vou dar em aula para ver o que o cara quer aprender. Isso. Eu tenho que inverter. Isso aí, essa inversão, ela acontece ainda o tempo todo no ensino conteudístico, né? Que é talvez o que a gente vivenciou na nossa época fortemente de universidade, de escola, onde o professor ele não tem, na verdade, nenhum objetivo definido. O aluno também não sabe qual é o objetivo de aprendizagem. Mas, durante a aula, você vê uma série de conteúdos. Sim. Sem objetivos específicos, tá? Uma série de conjunto de informações, sem ao certo saber onde a gente vai chegar com essa informação. E gera aquela sensação de que, peraí, eu vou usar isso para quê? Perfeito, Fabrício. Eu vou usar isso para quê? Né? Nessa sequência da avaliação formativa, essa pergunta ela não acontece. Porque eu já estou falando antes o porquê que ele está estudando aquilo lá. E aí, nessa condução, eu vou lá, começo a dar aula, aí eu faço a metodologia que for, pode ser expositiva, todas as metodologias servem, desde que elas sejam adequadas para os objetivos de aprendizagem que eu estou propondo. Sim. E ao longo do processo, à medida que eu for numa metodologia expositiva, que eu vou explicando o conteúdo para ele, eu dei, por exemplo, para ele no começo uma lista de exercícios, e ele vai fazendo e ele trava em alguns lugares. Mas eu estou explicando. E ao longo do processo, ele tem a oportunidade de se corrigir. Porque eu estou falando para ele como é que é, eu expliquei o conteúdo, aí eu deixo um tempo para ele fazer, vou andando entre as carteiras, assim, falo assim, ó, aqui você fez, ó, olha para cá que você parou aqui porque você, sei lá, você confundiu a base com a altura. Ó, aqui você errou a massa molar da substância. Eu vou apontando para ele, dando chance para ele se corrigir. Então ele olha, ele corrige aquilo que ele fez, ele percebe onde está o erro. Isso tudo acontece nesse ciclo de avaliação formativa. E aí ele ter uma entrega no final. E esse ciclo de avaliação formativa você já está implementando lá no Singular? Como é que está isso? A gente tem implementado algumas etapas dele, a gente tem feito formações com a equipe gestora, né, porque a equipe gestora também precisa conhecer. Sim. Né, a gente, enquanto professor, não sei como foi na sua graduação, mas na minha, eu quase não estudei avaliação. Não. Assim, é uma coisa que a gente precisa muito na escola e a gente quase não estuda. Mas a gente tem aplicado algumas coisas, algumas partes desse ciclo de avaliação formativa, de um ciclo de avaliação formativa para gestores, que é algo muito parecido, e também dessa autorregulação. O que a gente tem percebido lá é um engajamento grande dos alunos. E muito interessante, Fábio. E essa parte da autorregulação, que no meu caso aqui, para mim está sendo novidade, assim, para mim, esse conceito dessa forma. Como é que vocês trabalham isso? A nível de tutoria, como é que funciona isso? Porque esse processo de descoberta do aluno não é uma coisa muito trivial, né? Inclusive vai ter aluno que infelizmente ele não faz nada, ele não estuda, né? E assim, por uma escolha dele. Sim. Né? Então, essa parte de ser a escolha dele, ela está sempre muito presente. E a gente tem falado isso com eles. Então, o que a gente fez agora? Né? Então, como que a gente pôs luz nesse lugar? A gente foi olhar para o mundo e tem algumas universidades da Europa e tem algumas universidades americanas que não tem mais prova. E elas estão usando só o que a gente chama de avaliação formativa. Mas como é que elas regulam o que o aluno está se envolvendo ou não? Então, eles têm um processo que chama MSLQ, que é Motivated Strategies for Learning Questionnaire. Mais ou menos isso, que o meu inglês é meio bagunçado. Então, ele traz um monte de pergunta, são 98 perguntas que ele traz para ensino superior para o aluno se conhecer. Então, o que motiva o aluno, o que deixa ele ansioso, como é que ele faz gestão de recursos. Tem um porém aí, né? Pelo menos as que eu andei pesquisando, essas universidades que tiraram as avaliações padronizadas, que não a questão não é nem a prova em si, né? Tirar as avaliações padronizadas. Elas estão retornando com a avaliação padronizada porque parece que não funcionou muito bem isso. Porque eu acho que há um erro aí conceitual, né? A avaliação formativa ela tem um tempo para ser aplicada, ela tem uma finalidade muito específica no processo. Uma das grandes finalidades é essa que você está mencionando, né? Que é a avaliação para a aprendizagem, a avaliação utilizada como mecanismo de ensino mesmo, como motor do ensino. E os dados da avaliação formativa, eles não servem como dados de aprendizagem. Não, eles não servem da aprendizagem, não. Da aprendizagem, não.
Eles servem como dados do processo de ensino. É o contrário. Na verdade, a avaliação formativa, ela não avalia o aluno em si. Ela avalia o processo de ensino. Isso mesmo. Quando você tira as avaliações somativas, que são, em grande parte, no caso das cognitivas, as padronizadas, você tira um mecanismo muito importante, que é o mecanismo de verificação de retenção. Que aí é a avaliação da... A gente chama de avaliação da aprendizagem, mas na verdade não é da aprendizagem. É uma avaliação de comportamentos que sugerem que o indivíduo está aprendendo. É basicamente isso. É uma coisa mais indireta. Então, algumas universidades tiraram a avaliação da aprendizagem padronizada, achando que não precisavam delas. Num certo momento funcionou, porque a maioria dessas universidades que tiraram eram universidades que tinham de alto padrão, alunos muito bons. Então, quando você trabalha com um aluno muito bom, que já é muito evoluído, realmente tirar a avaliação não gera tanto impacto inicial. O cara já é bom, ele sozinho ele vai embora. Ele é um autodidata. O aluno bom ele é praticamente um autodidata, ele não precisa de professor, ele vai embora. O problema é que no longo prazo você começa a ficar cego em termos de dados. Você começa a não saber exatamente qual é a retenção que está havendo. E aí você começa a perder dados e aí você começa a perder o controle do processo. E aí eu vi que em algumas instituições que instituíram esses processos de remoção das padronizadas, elas estão voltando atrás e recolocando as padronizadas de volta. A gente viu isso na Dinamarca e na Itália. Então, na Dinamarca eles fizeram, e aí na educação básica. Na Dinamarca e na Itália, em alguns lugares não foi no ensino superior. E aí os resultados na Dinamarca, tem alguns estudos já que trazem isso, eles mostram que quem mais perdeu com isso são os alunos médios e com mais dificuldade. Isso, porque eles que é o que eu acabei de falar. É o que você falou. O aluno bom... o aluno bom vai. Né? Eles perdem a referência. Isso. Então, já tem alguns estudos falando disso. Né? Mas o que a gente fez lá no questionário, a gente olhou para isso, pegou o questionário e transformou para a educação básica. Então, eu peguei esse questionário, que era para ensino superior, e fui ajustando. Adequando. E a gente aplicou esse questionário com os alunos. E aí, o que a gente fez com eles? A gente ensinou como é que o cara faz para se conhecer. Né? Então, esse questionário mostra para ele o que motiva ele, mostra como ele fica ansioso, as estratégias de estudo que ele usa, ou que ele não usa, como ele faz gestão de tempo, de lugar, de espaço. Então, ele se conhece. Então, a partir daí, nesse cenário que a gente começa a trabalhar com eles para que eles possam, a partir do autoconhecimento, dar o próximo passo. Então, por exemplo... Entendi, mas só eu estou perguntando muito, porque eu fiquei interessado mesmo nisso aí. Vocês aplicam um questionário longo, né, e gera um conjunto de dados extensos, provavelmente, que é por conta do tamanho do questionário. Primeiro, como é que vocês tratam esses dados? Vocês têm um grupo, uma equipe de professores que está dedicada a isso, para analisar esses dados? E segundo, depois que vocês olham os dados, qual é a abordagem subsequente que vocês fazem? É tipo uma tutoria, é isso? Tá, então, quem faz a análise dos dados é a equipe gestora. Certo. Então, a gente olha os dados da escola inteira. Certo. Então, isso me dá alguns insights que eu vou usando na gestão. Uma visão mais de macro, né? De grupo e tal. Então, uma das perguntas que tem lá, no questionário que a gente desenvolveu, tendo esse como referência, são 51 perguntas. Então, uma das perguntas que a gente tem é o quanto que ele estuda para mostrar para a família que ele é bom. O quanto isso é verdade para ele. Ah, sim. A motivação dele. Né? Então, o quanto isso é verdade. Tá, então, o quanto eles estão estudando para a prova. O quanto isso é verdade. Então, isso deu para a gente um retrato muito importante para fazer gestão da escola. Agora, a gente desenvolveu um manual para que eles pudessem pegar os resultados deles e promover mudanças no cotidiano deles, desde que eles queiram. E a gente tem na escola um serviço de tutoria. Então, os alunos agendam com alguns professores. Ah, legal. E aí, o professor, ele olhando para essas respostas, ele consegue fazer uma orientação muito mais específica, que vai conectar mais com o aluno. E a gente sai daquelas orientações mais genéricas. E qual foi o percentual de adesão hoje dos alunos? Porque, como é uma coisa... Eles é que definem se querem ou não, né? A gente... na unidade que eu tenho, a gente teve uma porcentagem de respondentes de 80% dos alunos. Certo.
E aí, quando a gente fez a devolutiva, foi um negócio muito interessante. A gente fez essa pesquisa em maio e eu fiz a devolutiva agora no começo do mês. E quando a gente fez a devolutiva, eles fizeram num Google Forms, a gente imprimiu a resposta. E levou no anfiteatro para poder explicar. E aí, na hora da entrega, teve aluno que não fez. E eles começavam, cadê o meu, cadê o meu, cadê o meu? E eu começo a conversa, retomando essas coisas de autorregulação, dizendo assim, ó, se você não recebeu, é porque você não fez. Então você perdeu a oportunidade de se entender ou do que eu vou fazer aqui agora. Mas quem resolveu não fazer? Foi você. Né? Porque a gente fez isso usando o celular deles. Então, nessa época que não pode usar o celular na escola, era tipo um momento muito especial. Quando você permite o uso do celular na escola para alguma coisa, é um momento muito especial. Né? Então, ele é assim hoje. E naquele momento você não quis fazer. Então, você perdeu. É lógico que a gente abriu de novo o formulário. Mas ele levou aquele sustinho. Mas ele durante a explicação, ele não estava lá. Ele não recebeu nem o manual e nem as respostas. Ele não conseguiu fazer isso. Mas eu creio que, acho que talvez, né? Você pode até discordar. O percentual que mais interessa não é nem esse de quem fez ou que recebeu o manual. É daquele cara, o aluno que depois de tudo isso, ele buscou a tutoria. Né? Porque esse que buscou a tutoria, caiu a ficha nele, né? Ele percebeu, putz, isso aqui está acontecendo, eu quero melhorar, né? Você já tem esse número do percentual dos alunos que chegaram até a tutoria? Ainda não. Né? Então, assim, já tinha tutoria antes. Porque tem que separar os alunos que vão para a tutoria por esse e por outros motivos. Isso, né? Então a gente ainda não tem. Já tinha tutoria e agora a tutoria está funcionando de um jeito um pouco diferente, né? Com esses dados. Eles procuram muito lá também a orientação educacional, não só a tutoria. Então, as orientadoras que a gente tem na escola, elas vão ajudando, elas também acessam isso daí e começam a conversar com eles olhando para isso. Porque na maior parte das vezes, que você falou de comportamento, quando o aluno eventualmente não consegue passar de ano, normalmente, mesmo no conselho de classe, o que a gente mais acaba dizendo é sobre o comportamento dele. Sobre o que ele fez ou deixou de fazer. E não tanto, ele não passou em química porque ele não consegue balancear uma equação. É muito menos nesse lugar. E o que a gente sentiu é isso. A gente sentiu depois da apresentação os alunos mais engajados. Assim, em aula a gente percebeu. Né? Então os alunos procurando mais o plantão, a gente teve um aumento de procura de plantão de dúvidas. Isso a gente já sentiu na escola. Não, legal, cara. Eu acho que é um belíssimo trabalho que vocês estão fazendo na escola. Eu acho que é um caminho muito interessante para atingir aquilo que o professor Perluigi falava, né? De ensinar o aluno a estudar. Porque na prática é isso, né? Uhum. Vocês estão trabalhando o autoconhecimento dos estudantes para ele entender os melhores mecanismos para ele estudar melhor, para ele ser mais eficiente no processo de estudo. E como estudar é um ato, como o Perluigi falava, solitário e ativo, quer dizer, se você não quer estudar, não tem ninguém no mundo que te faça estudar. Ninguém mesmo. Né? Quer dizer, você precisa... O cara tem que querer, seja uma criança, um adulto, o que for, porque estudar pressupõe ser um processo ativo, diferente da aula. A aula você assiste sem querer. Você está lá na aula, mas tua cabeça pode estar... Em qualquer lugar, menos na aula. Então, você está fisicamente lá, mas estudar não. Ou você quer ou não quer. Então, isso que vocês estão fazendo assim, é um trabalho fantástico, belíssimo. Eu pergunto esses percentuais porque eu acho que talvez depois devam publicar esse trabalho de alguma forma, né? Eu acho que merece publicar, mesmo que não seja... Mesmo que vocês não atinjam o rigor científico necessário para a publicação científica, mas pelo menos publicar a experiência. Uhum. E esse percentual de alunos que vão até a tutoria em função do resultado no formulário e a leitura do manual, quer dizer, esse percentual, por menor que ele venha a ser, são alunos que foram resgatados. Quer dizer, é aquele aluno que vocês geraram consciência neles e eles estão buscando melhoria no processo de estudo, né? Ele está aumentando a performance, né? Não, só o fato dele ter ido buscar, ele já aumentou a performance. Sim. Porque já gerou ali um processo de aprendizado e evolução ali no processo de estudo. E o que a gente também sentiu é que isso não depende da série. Então, a gente fez com o ensino médio. Né? Primeiro, segundo e terceiro. Os alunos do primeiro, eles ficam tão motivados, ou tão engajados quanto ficam do terceiro. Assim, o do terceiro, na devolutiva,
eu acabei conectando muito mais com o ensino superior dele e o que ele vai enfrentar lá na frente. Sim. Né? Porque o cara tá... A gente fez isso agora em agosto, ele estava 12 semanas do Enem, 14 semanas do Enem. Então o ensino médio dele praticamente terminou. Né? E o do primeiro ano ainda tem mais estrada. Né? Eu tô falando muito do professor Perluís hoje, mas aqui não tem como, porque o assunto volta para ele. Ele tem até um vídeo dele que faz sucesso no YouTube, que ele fala assim: estudar é o inverso de assistir aula. É exatamente o contrário, né? Assistir aula é passivo e é coletivo. Estudar é individual e é ativo. E ele, em certo momento do vídeo, não sei se é nesse vídeo ou em outro, ele fala assim: a aula, por mais ativa que ela seja, ela é prioritariamente passiva. Mesmo que você use um processo de ensino ativo, 100% ativo, pelo fato de ser coletivo, se você olhar o tempo da aula, a parte ativa da aula ela é sempre a menor parte. Se você estiver dando aula para 10 alunos num processo ativo de ensino, se você der a voz a cada um dos alunos separadamente, você vai dividir o tempo em 10 e só 1/10 do tempo foi ativo para aquele aluno. Então é matemático. A aula não tem como ser um processo ativo, majoritariamente ativo, ela vai ser sempre passiva. E aí entra aquela coisa que a gente estava falando aqui no começo, né? Da aula tradicional, né? No Brasil, eu falo no Brasil porque lá fora, pelo menos até onde eu conheço e conversei com as pessoas e li artigos da área da educação, eu não encontrei essa diferenciação de aula tradicional. Porque no Brasil se criou essa coisa, mas a aula é tradicional, mas o que é uma aula tradicional? Né? Porque quando você vai lá para trás, para a educação clássica, por exemplo, que a gente poderia chamar de aula tradicional, era um processo ativo. Existiam aulas debatidas, existiam aulas com uma alta participação dos estudantes. Aí alguém fala, mas a aula tradicional é uma aula expositiva. Mas o que é uma aula expositiva? A aula expositiva ela é 100% passiva? Não, ela tem momentos de troca. Dentro do próprio conceito de aula expositiva. E a aula expositiva ela tem uma função. Inclusive nos processos ativos de ensino, tem momentos expositivos. São menores, mas tem. Porque a exposição ela é necessária. Quando você vai por exemplo, problematizar uma aula, você primeiro tem que expor o problema. Né? Concorda? Então, assim, criou-se esse negócio de aula. Mas aula tradicional, a gente tem que sair da aula tradicional. Mas eu não encontrei ninguém que me define exatamente o que é uma aula tradicional. Porque eu acho que quando a gente olha para as modalidades de aula, modelos de aula, etc., eu não conheço nenhum modelo de aula que é inútil. O que pode acontecer é você aplicar o modelo errado no momento errado. Né? Porque vai ter momentos que você precisa da aula expositiva, momentos que você precisa de uma aula utilizando um PBL, um TBL, uma técnica mais moderna, uma estratégia de ensino mais moderna. Vai ter momentos que você aplica uma técnica mais construtivista, momentos que você aplica uma instrução direta na veia. Né? Tem até não sei se você leu, Fábio, um artigo de 2018 que faz uma revisão bibliográfica dos últimos 30, 40 anos da educação mundial, um super artigo que compara com as técnicas construtivistas com as técnicas de instrução direta. E verificou-se que a instrução direta foi mais eficiente na média do que o construtivismo. Né? Então, e até isso hoje se fala que explica a queda dos países nórdicos, né? Finlândia, Suécia, quer dizer, Finlândia, Suécia, aqueles países ali gelados, eles foram uma surpresa no PISA dos anos 2000. Primeiro, que foi em 2000. Né? Então eles apareceram lá no topo. Mas de lá para cá, né? Você já deve ter olhado o gráfico, só faz cair. Né? E muita gente fala, mas lá na Finlândia não tem prova. Mentira. Na Finlândia tem muita prova e tem prova padronizada. Né? E Suécia resolveu fazer umas maluquices dessas, colocou muito construtivismo
E caiu, e agora estão retornando. Recentemente há alguns anos, veio uma pedagoga sueca, a Enqvist. Não sei se você viu um artigo dela aqui no Brasil. Ela escreveu várias coisas falando sobre isso. Sobre a migração para o construtivismo, o quanto isso vem atrapalhando a educação no mundo, e no caso da Suécia. Então, essa discussão ela termina sendo, às vezes, complexa quando a gente não coloca referenciais, né? Uhum. E a gente às vezes fica preso a determinadas teorias, né? Ideologias e tal na educação. Qual é a tua visão sobre isso? Tu tem uma visão parecida com essa minha, um pouco mais aberta a todas as possíveis técnicas desde que sejam comprovadas, ou tu tem uma visão mais específica em relação a algum método? Eu acho que a metodologia ela é adequada dependendo do momento que estou usando. Todas elas são. Mas ela tem que ser usada para o objetivo que eu tenho, né? O professor preparado é aquele que escolhe, tem capacidade de escolher o melhor método para aquela turma, né? Perfeito. Então é isso. Eu acho que não tem metodologia errada. Expositiva, construtivista, PBE. Não tem. Ela vai ser inadequada. Errada não vai ser. Mas ela pode ser inadequada. Concordo. E quando a gente ouve falar aula tradicional, a referência que eu, pelo menos conversando com os pais, a gente sente é que é a aula totalmente expositiva. Então, na visão do pai, a aula tradicional é uma aula totalmente expositiva. É isso que tirando de quem está no chão de fábrica, sabe? Tirando quem vive escola, que não tem tanto contato com conceitos de educação, é isso que para ele é aula tradicional. Que é a aula que ele teve na escola. É isso que ele lembra. Assim, eu me lembrando, porque eu acho que nós dois somos a geração transitória, né? A gente não pegou os métodos mais antigos, pegou um pouco e já pegou os mais novos no meio do... Assim, foi a transição, né? Transição de tudo, na tecnologia também, né? Na universidade eu não tinha acesso a computador e logo depois veio o computador, então eu tive que me adaptar, internet e tudo. Então a nossa geração é uma geração de heróis, né? A gente pegou todas as... Do antigo ao mais novo, a gente teve que se virar. Mas, por exemplo, eu tive aula com uma professora que se chama, ou se chamava, não sei se ela está viva ainda, Luísa Marilac. Era uma professora de ciências. E ela utilizava métodos bem antigos. Então, ela chamava a avaliação formativa de sabatina. Porque quando hoje a gente fala de avaliação formativa, são as sabatinas do século passado. Já se fazia avaliação formativa no século retrasado, na educação mundial. Eram as sabatinas, que eram aquelas provas semanais, que eram às vezes orais, ou podiam ser mini provas, enfim. Eram avaliações formativas como a gente faz hoje. E ela vinha com apito, era professora de ciências, de química, ela dava de química. Ela vinha com apito, colocava a tabela periódica. E a gente tinha que... Ela vinha com cronômetro, apitava. Você tem que colocar a sigla de cada componente da tabela periódica, o peso atômico e mais alguma informação. E aí quem colocava mais, naquele tempo, tinha uma pontuação. Quanto mais, era maior a pontuação. Qual era o objetivo dela com aquilo? Ela fazia a gente memorizar o peso atômico e as siglas dos componentes dos elementos químicos. Esse objetivo é um objetivo ruim? Não. É essencial, pelo menos os principais elementos químicos, eu saber a sigla, concorda? Sim. Né? Isso tem que estar na minha mente. Então, é um objetivo de aprendizagem interessante, necessário, principalmente para a 8ª série, que era o período que ela dava aula. Então, assim, ela dava aula expositiva? Dava, mas ela tinha isso. A gente tinha as sabatinas, ela tinha um momento de debate, não era uma aula expositiva dela iniciar do começo da aula até o final sem deixar ninguém falar. Eu acho que nunca existiu essa aula. É meio que criou-se uma ideia sobre isso, né, como se fosse uma realidade. Essa aula, eu nunca assisti uma aula 100% expositiva, a não ser quando é uma palestra que o cara está dando e que ninguém pode perguntar. É nesse sentido que eu acho que a pandemia virou. As aulas da pandemia, elas aproximavam desse modelo. Porque o professor entrava falando, saía falando e quase não tinha interação. E não era o professor que não queria. Era que não tinha. A ferramenta também estava assim, bloqueada ali, né? Ou os alunos não perguntavam mesmo. Né? Então, às vezes nem a câmera estava ligada. Assim, que era o mais comum, né?
Então a câmera Você não sabia nem se o desligada, cara tava ali, o aluno tava ali. Tá? você sabia só que ele estava logado. Então eu acho que na pandemia, essa que é o que eu quis dizer lá atrás, que era ali aí foi assim, muitas Foi um vezes modelo anômalo mesmo, né? foi muitas vezes positiva 100%. Sim. Porque o professor não tinha que parar para, para de conversar, presta atenção, sabe essas coisas assim? Mas você concorda com isso, que mesmo as pessoas criaram um pouco essa coisa da aula... primeiro, esse conceito de aula tradicional, que é um conceito meio que a gente não sabe o que é exatamente. E que a aula tradicional seria essa aula expositiva, que é uma aula expositiva que a gente não sabe que aula é essa, que não existia, né? Na pandemia realmente aconteceu. Na pandemia teve. É que quando a gente fala de esse termo tradicional, ele vem mais, pelo menos o que a gente tem de realidade da escola, o que a gente sente, é quando as famílias vêm conversar. Então, quando a família fala pra gente, aquele professor é muito tradicional, quer dizer que ele tem práticas que eram muito parecidas com as práticas que ele viveu enquanto estudante. Agora, isso tem muito a ver, né, Fábio, com o perfil da família, né? Por exemplo, hoje já existe uma demanda para a educação tradicional, né? Muitas escolas tradicionais estão abrindo com métodos, até métodos de educação clássica. Com trivium, falando em trivium, quadrivium, né? E com filas de espera. Porque tem tem um perfil de família que quer o seu filho em escolas super tradicionais. Inclusive famílias de alto padrão, né? Quando você pega as principais escolas do mundo, as mais caras, elas são extremamente tradicionais. Pelo menos na média, vai ter uma ou outra que destoa. E já existe um perfil de família que quer uma escola mais progressista, em todos os sentidos, né? E que ela, inclusive, ela não quer ver esse modelo mais, que ela chama de tradicional, ela fala de maneira pejorativa. Né? Ela olha assim, o professor está dando aula como dava aula para mim há 30 anos atrás. Como se isso necessariamente fosse ruim. Porque muitos métodos tradicionais são os melhores, são os mais, né, utilizados até hoje, os que devem ser utilizados até hoje. Então talvez seja, em muitos casos, uma questão de alinhamento de expectativa. Né? A família está na escola com uma visão mais progressista, aí ela se depara com uma visão mais tradicional e acha aquilo ruim, né? Sabe que você passeou por esse ponto agora? Lá no meu grupo de estudo, lá que eu faço parte do mestrado, a gente fez uma pesquisa com os pais de escola pública e privada em relação às avaliações. O que eles achavam sobre a avaliação, o que eles pensam sobre a avaliação. Então, como eles encaram a nota, enfim, eram várias perguntas, mas a gente chegou a algumas conclusões, mas uma delas é na linha do que você trouxe. Então, imaginando que lá a gente também fez pergunta de faixa salarial, essas coisas assim, para ver qual é a classe em que ele se encontrava, o que a gente encontrou como resultado daquela pesquisa que a gente fez é que os pais de classe social mais alta, eles são muito preocupados com nota. E os pais que têm uma classe social mais baixa, eles estão mais preocupados com o percurso. Então, isso foi o resultado da pesquisa. Interessante. A gente vai publicar agora um livro agora no segundo semestre, que é com vários artigos, e um dos artigos aborda essa pesquisa. Sobre isso. Mas a gente percebeu lá, foi uma pesquisa que a gente fez. E você acha que isso se deve a quê? Eu acho que tem muito a ver com o que o pai quer do filho, sabe? Então, o pai... A expectativa do pai em relação ao filho. Então, assim, o que o pai entende como uma escola exigente, sabe? Uma escola boa, uma escola que o cara tem que tirar nota. Né? Talvez seja uma necessidade do pai de quantificar aquilo, né? Porque o número ele materializa aquilo que ele espera. Sem nenhum número, ele não tem como quantificar aquilo que ele está esperando, né? Eu costumo dizer que a nota é como a aprendizagem fica visível. Né? Independente disso estar certo ou estar errado, mas é como a família enxerga. Isso. Então, assim, a nota 5 tem um significado. A nota 8 quer dizer uma outra coisa, mas como eu tornei visível a aprendizagem para o pai. Esse é um outro problema, né? Porque como se criou essa cultura da nota, porque a nota é só um indicador. Uhum. Quando você aplica uma prova ou qualquer modelo de avaliação, você gera uma nota a partir de determinados critérios. É um indicador. Não tenho nada contra a nota. Mas na maioria dos casos é um indicador muito limitado. Por exemplo, a nota não verifica a cobertura da avaliação. Uhum. Né? Meu filho tirou 10, mas ele tirou 10 sobre que conjunto de habilidades? Exato. Meu filho estuda na escola X, só tira 10. Meu filho estuda na escola Y, só tira 6.
Será que o 6 da escola Y ela não tem um peso muito maior do que o 10 da escola X? Porque a cobertura do 6 é muito maior do que a cobertura do 10. Então, assim, até matematicamente a nota é um indicador péssimo. É. Porque ela encobre uma série de coisas que não se traduz com aquele número, né? Talvez seja outro ponto, né, que vocês nas escolas precisam desmistificar, né? Trazer os outros dados da avaliação à tona. E pai, mãe, a nota é só uma coisa. Só mas tem outros dados aqui, ó. Tem a cobertura, tem o percentual de acerto em relação à cobertura, tem a lista de habilidades que foram avaliadas, que seu filho está com dificuldade, que tem que focar nisso aqui. Né? Então você tem um conjunto de informações que muitas vezes não são trazidas à tona pela escola, que a família termina, só sobra a nota, né? E você sabe que, assim, eu acho que isso na educação, tudo na educação é muito lento, mas isso é um processo. Porque Sim. os pais viveram uma escola em que a informação que valia, que fazia o cara ganhar um prêmio no final, sabe? Ou não ganhar, É cultural. ficar de castigo ou não ficar, era a nota. Então, para ele, é assim que ele entende a aprendizagem. Sim. E isso não está certo nem errado, é assim que ele entende, é isso que ele tem de referência. É cultural. Né? É cultural. Então, quando a gente traz, e aí tem que ser muito no tete a tete. Então, na pesquisa a gente pergunta dessas coisas da formação também, o que eles entendem por alguns tipos de avaliação. Mas o que a gente percebe, e o que a gente tem feito lá na escola, assim, quando a gente vai trazer um aluno, que o aluno está com uma performance em nota que não é das melhores, a gente traz para a conversa a família junto com o aluno e usualmente com as orientadoras. Porque é esse trio que precisa trabalhar junto para o aluno poder crescer. E é nesse trio que a gente pode dizer, ó, seu filho, ele tem dificuldade nisso, mas ó, ele consegue fazer bem nesse tipo de coisa. Num trabalho em grupo ele tem uma desenvoltura diferente. Eu dou nesse atendimento individual mais parâmetros. Sim. De modo que a família tende a enxergar a nota como parte do processo. Mas é granular, sabe? Bem de formiguinha. Fábio, muito bom o papo, cara. Fantástico aí os conceitos que você trouxe aí, os estudos que vocês estão fazendo, né, na escola. Espero que você venha outras vezes para trazer os resultados desse livro também que vocês estão publicando aí. Deixa o microfone aberto para você divulgar alguma coisa, algum projeto da sua escola, algum projeto pessoal. Fica o microfone aberto aí para você passar a sua mensagem final aqui no programa. Cara, eu acho que, assim, o que eu entendo que a gente precisa fazer é valorizar as coisas que acontecem na escola, né? Valorizar as ações da escola e que as famílias participem junto com a gente, porque no fundo tá todo mundo junto para o aluno crescer. Não tem um contra o outro, né? Então o que a gente tem feito na escola é muito desse buscar para trabalhar junto, né? Botar os professores junto com a gente, os gestores junto com os professores junto com os alunos. É uma coisa mais de todo mundo tá batalhando pelos mesmos objetivos, né? Então essa acho que uma coisa que a gente acredita muito, que eu acredito bastante. Todo mundo tem que ser feliz onde está. Sim. E o ser feliz não significa dizer que não vai ter frustração, não significa dizer que não vai bater cabeça. Ser feliz é estou num lugar e falar assim, cara, que vale a pena, né? Vale a pena estar aqui. Então acho que trazer esse lado, tornar a escola um lugar feliz, mas não feliz sem trabalho, não feliz sem comprometimento, eu acho que é um lugar de realização, né, Fábio? De todo mundo. Todo mundo, né? Acho que de todo mundo. Fantástico. É isso aí, pessoal. Até o próximo.